Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre DevOps, tá? É um conteúdo que eu não encontrei tanto aqui no YouTube, porque é algo que não é tão falado em cursos, né? Em cursos, em treinamentos, é algo muito mais prático do dia a dia das empresas, é algo que você vai lidar muito no seu trabalho, mas é muito pouco falado nos treinamentos, porque os treinamentos eles vão te ensinar a programar, mas pegar essa programação e colocar no mundo real, a maioria deles não te ensina. Então nesse vídeo aqui eu venho te falar o que é DevOps e por que ninguém te explica isso direito. Para começar, o que é DevOps de verdade, tá? DevOps não é um cargo, nenhuma ferramenta específica, é uma cultura que une áreas que antes viviam separadas. Então aqui a gente tem o Dev, a parte Dev, que é o desenvolvimento, então quem escreve o código. E você tem o Ops, que são as operações, quem coloca o sistema no ar. Não necessariamente são pessoas diferentes, tá? Muitas vezes o mesmo programador que vai desenvolver, ele vai colocar no ar, tá? Mas é mais essa questão de áreas diferentes. Então, a operação é, por exemplo, se você trabalha numa empresa de um aplicativo, por exemplo, você tem a operação, então o aplicativo está rodando, tem os usuários lá dentro. A pessoa que está fazendo o código, fazendo as alterações, não é necessariamente a pessoa que vai subir essa alteração, porque exige um cargo maior, mais responsabilidade, mas tá tudo ali dentro da mesma cesta, tá? E qual que é o objetivo? Eliminar a barreira entre quem cria e quem mantém o código, tá? Na maioria das empresas, principalmente em empresas pequenas, em startups, muitas vezes é a mesma pessoa que cria e mantém o código, mas em empresas maiores, com um número muito maior de programadores, geralmente quem mantém e quem desenvolve são equipes diferentes, porque as demandas são muito grandes. Então, o que o DevOps busca resolver, tá? Bom, a primeira coisa é, o funciona na minha máquina, deu erro no servidor, tá? Isso aqui, cara, é muito comum, quem trabalha com programação sabe que isso aqui é muito comum, tá? Você vai lá, faz um código no seu computador, roda, funciona, você mostra para as pessoas no seu computador, só que quando você manda o código para rodar em outro computador ou para rodar no servidor, não funciona, né? E aí a gente tem entregas demoradas com muitos bugs e falta de automação e testes, tá? Então, o DevOps, ele vai buscar resolver basicamente esses três pilares. Então, quando você cria um código, cara, não adianta ele funcionar só na sua máquina. Ele tem que funcionar na sua máquina, ele tem que funcionar no servidor, ele tem que funcionar no celular do teu cliente, no computador do teu cliente. Então, você tem que construir uma estrutura que seja boa o suficiente para rodar em outros computadores e uma estrutura boa o suficiente para outros programadores conseguirem manter. Principalmente se você está numa empresa, tá? As empresas que trabalham com software, né, empresas de desenvolvimento de software, elas têm muitas vezes esse problema. E muitas vezes esse programador cria um projeto muito bom, só que muitas vezes só ele sabe mexer. Então, muitas vezes esse cara é demitido, por exemplo, e os outros programadores que restaram naquela empresa não sabem fazer a manutenção desse projeto. E aí a empresa acaba colapsando, tendo diversos problemas que acontecem por causa disso. Em muitas instituições financeiras, por exemplo, bancos, grandes bancos, por exemplo, eles usam sistemas muito antigos e eles usam linguagens de programação que não são mais ensinadas em lugar nenhum. Então, existem muitos programadores, por exemplo, que estão aposentados pelo banco há anos, só que eles ainda prestam serviço porque ninguém sabe mexer tão bem quanto eles. Então, o DevOps, ele busca um pouco quebrar essa barreira. Ele busca criar códigos bons o suficiente para que eu crie e você saiba usar, ou que você crie e eu consiga usar, para que a gente consiga fazer isso funcionar, tá? Eu sei que muitas vezes isso parece não tão bom, porque você pode perder um cargo, mas, cara, criar códigos que só você sabe mexer, cara, só quem passou por isso sabe, é altamente desgastante, todos os problemas são seus, você tem que resolver problemas que não foi nem você que causou, mas você vai ter que resolver porque só você sabe mexer. Então é algo que parece que inicialmente é ruim, vai te fazer perder um cargo, mas no final do dia é até melhor, certo? E você soluciona o problema, por exemplo, com entregas demoradas. Se você está trabalhando num projeto sozinho, você entrega numa velocidade. Se tem 10 pessoas trabalhando no mesmo projeto, você entrega com muito mais velocidade. E aqui a gente tem a falta de automações e testes. Eu tenho que criar códigos didáticos
para diversos programadores conseguirem automatizar e testar ele. E como o DevOps é algo relativamente complexo de ser feito, não é extremamente complexo, mas tem um certo nível de complexidade, existem algumas ferramentas, tá? Então as mais comuns são essas aqui. Então a gente tem o GitHub, GitLab, Jenkins, que são ferramentas mais focadas em automatizar os processos de entrega. A gente tem aqui os containers, que é, por exemplo, o Docker, que ele empacota o app e roda em qualquer lugar. A gente tem o infra como código, então Terraform, que automatiza a criação de servidores. E a gente tem aqui as ferramentas de monitoramento que acompanham o sistema em produção, tá? E aí é a parte que é um pouco mais delicada do DevOps, que muitas pessoas acham que DevOps é isso. Então, a gente tem, por exemplo, o Docker, que empacota o app e roda em qualquer lugar. Então, eu fui lá, eu criei um projeto, eu criei um site, eu criei um aplicativo, eu criei um código, seja ele qual for, aí eu preciso mandar para você. Então eu vou lá no Docker, empacoto ele, mando para o seu computador e você se vira aí. Isso não é DevOps. Então muitas vezes a pessoa acha que DevOps é Docker, por exemplo. Então eu vou lá, faço um aplicativo, faço o software, seja lá qual for, aí eu empacoto, jogo no seu computador e, mano, se vira aí. Só que isso não é DevOps, tá? Esse código ele não foi bem feito, ele não foi bem lapidado, ele não foi bem otimizado. Não é porque rodou no meu computador e rodou no seu que a situação está resolvida, entende? Eu preciso de algo muito mais complexo, eu preciso de uma sofisticação maior, entender todas as variáveis, entender se você vai conseguir, por exemplo, fazer alterações nesse código sem a minha presença, você vai conseguir trabalhar com esse código, outros desenvolvedores vão conseguir trabalhar nesse código, tá rodando no meu computador? Tá rodando no seu? Beleza, tá rodando no servidor? Não sei. Tá rodando no celular do cliente? Não sei. Entende? Todas essas variáveis têm que ser consideradas quando falamos de um DevOps bem estruturado, né? Um sistema de operação de desenvolvedores bem estruturado. E é exatamente por isso que muitas pessoas não te explicam da maneira correta o que é o DevOps. Então, por que ninguém te explica direito? Porque existem muitas pessoas que acham que DevOps é só Docker. Então, a partir do momento que eu empacotei o meu aplicativo e coloquei para rodar no seu computador, o DevOps está feito, e não é isso. Outras pessoas acham que é apenas aprender comandos, então se eu souber dar os comandos corretos lá no terminal, está resolvido. Mas o DevOps, como eu coloquei aqui, cara, é muito mais uma mentalidade do que uma ferramenta, tá? Quando falamos em DevOps, eu coloquei aqui em cima a separação entre desenvolvimento e operações. Então, quando a gente falar em DevOps, sempre pense que é você construindo uma operação para desenvolvedores, não necessariamente para desenvolvimento. Então, esse código que você está trabalhando, outros programadores vão saber fazer a manutenção, ele depende 100% de você. Tudo isso são variáveis que mostram que você tem um DevOps ruim. Se só você sabe resolver, se só você sabe mexer, se só você sabe fazer tudo o que tem que ser feito, cara, trabalha mais esse código, deixa ele mais legível, deixa ele mais adaptável para outros programadores saberem mexer, porque, cara, a sua carreira vai ser muito mais leve se você fazer isso, tá? E aqui eu coloquei uma outra coisa, que é sobre automatizar, padronizar e entregar os processos do código até o deploy, tá? Para você que não sabe, deploy é quando você coloca o seu código na versão principal. Então eu tenho lá a minha empresa, eu tenho um aplicativo rodando, esse aplicativo está no ar com milhares de clientes. Eu preciso fazer uma alteração. Eu não vou simplesmente chegar lá e fazer uma alteração no aplicativo que está rodando. Eu posso quebrar o meu aplicativo e os clientes ficarem sem o aplicativo por determinado período de tempo e minha empresa perder dinheiro. Então eu vou pegar, vou fazer esse código à parte, vou fazer todos os testes, ver todas as variáveis, e aí a partir do momento que ele está lisinho e perfeito, aí beleza, aí eu subo ele lá na principal e aí o aplicativo é atualizado. Isso basicamente é o deploy, tá? Então, o DevOps basicamente é toda essa estrutura por trás de uma operação de desenvolvimento de códigos. Então, cara, basicamente, se você esquecer tudo que eu te falei até aqui, lembra desse resumo. DevOps é cultura, prática e automação. Pensar no sistema como um todo, não apenas código. Trabalhar em time para entregar um software de qualidade e frequência, tá certo? Então, por esse vídeo é só isso. Fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo. E se você está começando a programação agora e você tem interesse em aprender uma linguagem do zero,
confere aqui no link na descrição para a formação Python Pro, tá? Um treinamento completo onde você vai dominar todos os fundamentos da linguagem de programação mais poderosa do mundo, tá certo? Então, fico por aqui e até a próxima.